Meio-dia e 16, atenção minha gente. O governador Berivaldo Chagas realiza neste momento, meio-dia e 16, reunião com o Comitê Técnico Científico de Atividades Especiais, avaliando os números da pandemia aqui em nosso estado e a possibilidade da ampliação da capacidade de funcionamento dos setores da economia autorizados no último decreto. Vamos então ampliar essa informação, como está isso, essa importante informação com a Jéssica Cruz. Jéssica, já novidades com relação a esse encontro ou esta reunião está em seu início? Sérgio, a reunião começou por volta das 11 da manhã, estava marcada para 10 horas, iria acabar daqui a pouquinho, inclusive com as decisões dessa quinta-feira, mas eles ainda continuam lá e devem continuar discutindo as novas determinações nesse período de retomada econômica por mais ou menos uns 40 minutos. Mas a gente está aqui com o superintendente de comunicação do governo do estado, Givaldo Ricardo, ele que vai trazer para a gente algumas atualizações que foram já discutidas nesta reunião. Primeiro que já foi discutido, a gente ainda não tem alguma resposta definitiva, é a questão dos esportes. A gente tem o futebol funcionando, mas outros esportes de contato foram discutidos aqui hoje. A reunião ainda está em andamento, mais uma vez boa tarde, está em andamento e as discussões estão acontecendo. Ela vai atrasar um pouco porque as discussões elas estão se alongando, mas tem discussão sim sobre esporte de contato, ainda sobre as academias, aumento de percentual ou não, shopping center, templos religiosos, também há uma discussão se aumenta ou não a capacidade de atendimento e algumas questões novas. E esse é um dos motivos pelos quais também a reunião deve se alongar um pouco mais, que é a discussão sobre a campanha eleitoral que se avizinha, que precisa que este comitê se pronuncie, e essa é uma pauta nova, sobre essas questões das eleições, de o que pode em questão de saúde, obviamente, o que pode e o que não pode, e esse é o motivo pelo qual a reunião se alongou um pouco mais e deve demorar ainda por mais, pelo menos 40 minutos. A campanha, inclusive, a campanha eleitoral que começa já no domingo, vocês receberam recomendações do TRE? Não, o TRE pediu à Secretaria de Saúde que trouxesse para o comitê a discussão daquilo que é possível em termos de manifestação, aquilo que causa menos aglomeração e aquilo que não compromete a saúde da população. E é isso que o comitê está fazendo, o comitê vai se debruçar sobre o tema agora para informar ao TRE aquilo que é possível nas eleições municipais de 2020. Vocês estão tomando como base as convenções, que algumas tiveram até problemas, né, de aglomeração, e isso foi muito discutido. Mas as eleições elas têm uma série de outras movimentações. A convenção ela acontecia basicamente num ambiente fechado, algumas convenções foram virtuais, outras aconteceram em auditório, mas a eleição, como se a campanha é muito mais complexa do que tudo isso, porque tem as carreatas, tem as caminhadas, tem os chamados comícios, e aí tudo isso vai ser discutido para ver aquilo que é possível e aquilo que não é possível, que a eleição aconteça sem comprometer a saúde, porque ainda nós estamos vivendo numa pandemia. Os números são muito melhor, a situação é muito melhor, todos os números caíram em Sergipe, mas é preciso ainda tomar todos os cuidados com o distanciamento, com o uso de máscara, e a eleição, como é uma atividade especial, precisa também ser discutida. É bom que o senhor falou a questão do comício, que é uma espécie de evento, e no início da semana a gente teve uma liberação a partir do governo do estado do quantitativo de pessoas em eventos de pequeno porte, até 100 pessoas. Então, a partir da decisão do comício também, há alguma ampliação nesses eventos de pequeno porte, da quantidade de público? Não há decisão, por exemplo, sobre a existência de comício ou não. É exatamente isso que o comitê está discutindo. É aquilo que será autorizado ou que não será autorizado. Não há deliberação ainda sobre o que pode e o que não pode. Os eventos é um outro protocolo, a eleição vai ter um protocolo à parte. Vamos falar então, Givaldo, também sobre amanhã, dia 25, porque no decreto do dia 10 de setembro, o governo já estabelecia que poderia voltar a ter o retorno do show até 2 pessoas em palcos de restaurantes e bares. Isso está confirmado? Tá, essa questão da voz e violão, ela dependeria das condições da pandemia, dos números. Os números são positivos e isso não há nenhum problema em relação à confirmação da presença de no máximo dois músicos
no palco para a apresentação individual, o chamado voz e violão. Mais uma pergunta para a gente finalizar, a questão das escolas. As escolas foram debatidas hoje aqui? Não há discussão hoje sobre a abertura de escolas. Muito obrigada, Givaldo Ricardo. Não tem previsão ainda, né, para a finalização dessa reunião, mas a gente aguarda qualquer resultado dessa reunião, que ainda se estende, pode terminar por volta de 13h, Sérgio, mas a gente espera que saia, então, alguma notícia positiva para a sociedade aqui em Sergipe. Exatamente, Jéssica, agradecendo a disponibilidade do Givaldo Ricardo, muito obrigado você também. E olha só, também tem essas 3 questões muito importantes. Primeiro, a questão política. Interessante você observar qual vai ser o comportamento do seu candidato nesse momento, o comportamento da sua candidata nesse momento, em níveis de vereador, vereadora, prefeito ou prefeita. Observa bem como ele vai atuar nessa campanha. Ele vai ter respeito nesse momento pela coletividade? Ele fará o uso constante e seguro das máscaras? Farão eles uso do gel? O isolamento social vai se respeitar, vai se ter essa consciência, eu diria até essa inteligência democrática? A partir daí você já começa a analisar esse povo. Esse pessoal merece o meu voto ou é meia boca? Aliás, 1/4 de boca, não é meia boca não. Ou é 1/4 de boca aqui assim, ó. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, continuo sendo um crítico ferrenho contra essa morosidade. Aqui é devagar, quase parando. Precisava dar uma acelerada consciente nisso, desde o início. E a terceira questão, eu assumo, meus queridos amigos artistas da noite precisavam muito disso e olha como demorou. E haja sofrimento para esse pessoal. Mas, enfim, finalmente, a partir de amanhã vai liberar. Estarei lá, prestigiando e aplaudindo em pé, na fila do gargarejo. Essas pessoas extraordinárias, que não tem negócio de contaminação, de doença, não. Eles espalham amor e felicidade. É isso. 12h23.